Mais um Ângelo e você chegando na sua casa e com muita alegria. Eu quero deixar muitas coisas boas no programa de hoje para você que está curtindo comigo mais um programa. Sempre iniciando com a nossa mensagem. E hoje eu quero dizer que você me ensinou. Pai, você me ensinou tudo isso. Ensinou que vale a pena a tentativa e não o receio. Vale a pena confiar e nunca ter medo. Vale a pena encarar e não fugir da realidade. Ainda que você fracasse, vale a pena lutar. Vale a pena discordar do melhor amigo e não apoiá-lo em suas atitudes erradas. Vale a pena encarar-me no espelho e ver se estou certa ou errada. Vale a pena procurar e ser o melhor, e aí vale a pena ser o que for. Enfim, vale a pena viver a vida, já que a vida não é tudo o que ela pode nos dar, mas sim tudo o que podemos dar a ela. Vale a pena confiar em Deus e saber que Ele está sempre dentro de cada um de nós. Ângelo e você, na sua casa. Não saia daí, porque daqui a pouquinho nós temos muitas entrevistas para você que está curtindo mais um programa. Volto já, hein? Estou de volta com o Ângelo e você. E eu quero falar sobre a Quaresma, conversão e justiça. Estamos no tempo da Quaresma. É um tempo que nos convida a um contato mais íntimo com o Senhor, na oração pessoal, na escuta da palavra, na celebração com a comunidade e na solidariedade para com os marginalizados, os amigos de Jesus. A atitude-chave é conversão. Toda a igreja é chamada a esta conversão comunitária para a realidade proposta pela campanha da fraternidade, quase sempre levando-nos a perceber as situações de injustiças, exclusões e preconceitos para com as deficiências e raças. E para explicar melhor sobre o tema da campanha da fraternidade, contamos aqui com a presença do nosso querido Padre Lázaro, que é pároco da Igreja Católica São Manuel. Tudo bem, Padre Lázaro? Tudo bem, graças a Deus também. Tudo bem, muito obrigada por sua presença, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu de ter sido convidado. Para, inclusive, abençoar esse estúdio, abençoar esse programa, que tem só um mês de existência, né? De estar sendo apresentado. Certo. Tá? Padre, eu estava falando aqui da Quaresma. Sim. Terminou o Carnaval e as pessoas sabem que se inicia a Quaresma. O que é a Quaresma e qual a relação Carnaval e a Quaresma logo em seguida, quarta-feira de cinza? Não tem relação nenhuma a Quaresma com o Carnaval, né? É. O Carnaval é colocado anterior à Quaresma. O nosso calendário, ele é feito todo em torno da Páscoa. O fato fundamental aí é a ressurreição de Jesus, é a Páscoa. Em torno da Páscoa, 40 dias antes da Páscoa, tem a Quaresma. 40 dias, Quaresma significa isso. Onde a igreja propõe, então, uma reflexão. Lembrando o quê? Lembrando os 40 anos do povo no deserto, os 40 dias de Jesus no deserto, se preparando para assumir a sua missão. Então a Quaresma, ela é colocada toda em vista da Páscoa, e o Carnaval é colocado antes da Quaresma. Mas não tem essa ligação, Quaresma e Carnaval. São duas coisas completamente diferentes. Mas por o Carnaval vir anteriormente, precedeu a quarta-feira de cinzas, as pessoas acabam achando que tem alguma ligação. Não tem, porque é uma festa religiosa, a Páscoa, e a Quaresma preparando para isso, é a preparação. Agora, o Carnaval é uma festa do povo que não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o calendário litúrgico, vamos falar dessa maneira, né? Tá certo. Bem, a campanha da fraternidade esse ano é sobre os deficientes, Isso, né? É. Qual a posição da igreja, o porquê ter sido escolhido esse tema? A igreja é quem propõe, né? A Quaresma é um tempo forte de penitência, um tempo forte de oração, um tempo de conversão, onde nós fazemos sempre 3 exercícios espirituais, estão no Evangelho segundo Mateus: o contato com Deus,
mais íntimo através da oração, intensificamos o contato com o outro através da esmola e o contato conosco mesmo através do jejum. São os 3 exercícios espirituais fundamentais. Então, nos anos 60, no ano de 61, 3 padres resolveram fazer uma campanha que era para das Cáritas brasileiras, né? Ajudar as instituições carentes, né? as instituições de caridade. Essa campanha foi muito boa com aqueles 3 padres, algumas dioceses já assumiram, e no ano de 64 para cá, a campanha passou a ter um âmbito nacional. Então, quando ela acontece em âmbito nacional, a igreja sempre propõe para a sociedade algum assunto importante, interessante, que toda a sociedade precisa refletir, precisa discutir, precisa tomar posição. O que a igreja então propõe esse ano? Esse tema, fraternidade e pessoas com deficiência. E para chamar mais atenção, a igreja sempre propõe um lema. O lema deste ano é baseado em Marcos 3, versículo 3, levanta-te e vem para o meio. Que é levanta-te e vem para o meio, que é uma frase de Jesus no Evangelho, chamando um deficiente, quando alguém estava esperando que Jesus fizesse a cura para criticar Jesus, e Jesus então toma essa posição e diz, levanta, vem para o meio, coloca aquele deficiente no meio e realiza a cura, mostrando que ali naquela pessoa estava presente também o Espírito de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus, ele deveria ser tratado com a dignidade necessária. O ser humano é o centro, independente de qualquer que seja este ser humano, qual é a sua condição física, psíquica, mental, ele é o centro para Deus, ele é central para Jesus Cristo. Então a igreja esse ano propõe esta reflexão, que a sociedade toda reflita como é o nosso relacionamento com os deficientes, na família, na igreja e também na sociedade. E para a igreja, o deficiente é considerado como assim no aprendizado, padre, porque às vezes é difícil o entendimento do evangelho, é difícil o entendimento da religiosidade. Como que a igreja entende esse crescimento espiritual que nós devemos ter através do aprendizado? Eu acredito, é claro, que cada espírito vem com esse aprendizado e o deficiente ele pode ter uma deficiência física, mas a espiritual é perfeita porque a essência de Deus que habita dentro da gente é perfeita. Mas relacionamento igreja e deficiente. A igreja, na igreja o deficiente participa normal como outra pessoa qualquer. Somos todos especiais para Deus, né? Cada um de nós somos único. E eu penso da seguinte maneira do aprendizado. Às vezes nós nos preocupamos com o aprendizado teórico. E muitos deficientes, como muitas pessoas, eu nem gosto de usar essa palavra, pessoas normais, porque todos somos normais, o deficiente também é uma pessoa normal. Aprendemos de maneira diferente a teoria, como aprendemos diferente a prática. Eu tenho nas minhas comunidades que acompanham a paróquia de São Manuel, muitas pessoas deficientes mentais, pessoas deficientes físicas, que de repente não conseguem entender o evangelho na explicação, na homilia ou no curso bíblico. Mas se você olha para a vida da pessoa, ela tem vivência da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é espírito e verdade. Isso, quem faz essa atuação é o próprio Espírito Santo. Então não depende do nosso entendimento. Eu tenho pessoas deficientes que pediram, que queriam fazer a primeira comunhão. E aí a família fica preocupada, padre, mas ele não vai conseguir aprender, não vai conseguir fazer a catequese. E eu digo, mas se ele tem essa vontade de receber a Eucaristia, vamos conversar com ele. Se a gente perceber que ele entende o que é a Eucaristia, e muitos fizeram a primeira comunhão, vão na missa semanalmente, faz questão de ir na missa, até lá as mães dizem, ele levanta cedo, já quer se arrumar, fala que quer ir para a missa. Então ele recebe a Eucaristia semanalmente, recebeu o sacramento do Crisma, mas foi um pedido da pessoa. E a família faz o que? A sua parte. Qual é a sua parte? Levá-lo para a igreja. Ele não está compreendendo. Quem que diz que ele não está compreendendo? Nós conseguimos ver apenas a aparência, né? Agora Deus, ele atua na essência, ele atua no espírito. Tem um cântico que nós cantamos na época do Advento que diz isso, né? Ele não será pelo olhar do julgar, do ouvir falar que ele irá julgar os homens, como é praxe acontecer. Mas ele irá julgar e observar a pessoa por aquilo que ela carrega dentro, no seu interior, o seu espírito, o seu coração. Isso o ser humano nenhum consegue penetrar. Mas Deus sim, porque ele já habita no coração do ser humano, né? Lá é a sua morada. Então ele consegue perceber o que está no coração de cada um de nós e no coração dos nossos irmãos e irmãs deficientes.
E devemos, a igreja entende assim, tratá-los de uma maneira que possamos integrá-los na nossa comunidade, né? Sem separação. Sem separação, sem distinção, sem criar um grupinho à parte. Porque não tem uma sociedade à parte, não tem um mundo à parte. Temos esse mundo. Temos que acolhê-los bem, criarmos possibilidades, condições para eles que se sintam bem onde? Nesta nossa sociedade, nesta nossa comunidade, nesta nossa família. Tá certo. Padre, aqui tem uma imagem de São José e eu acho que nas pequenas coisas a gente sente a presença de Deus. E eu que estou com meu marido adoentado em Ribeirão Preto fazendo radioterapia, na sala onde eu entro e espero para ele ser atendido, tem uma estante onde tem um São José, Maria e Jesus. E toda vez que eu entro lá, eu olho, eu acho tão lindo e falei até, o dia que eu chegar em Leme, eu vou comprar uma imagem de São José. Hoje eu cheguei e esse presente estava na minha casa. Certo. Me deram de presente o São José. E dia 20 é comemorado o dia de São José. Eu gostaria que o senhor até falasse um pouquinho. Certo. José, a Bíblia fala muito pouco dele, né? Mas o pouco que fala que era um homem justo, um homem bom, que foi escolhido pelo próprio Deus para ser o esposo de Maria. E ao ser esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus, aquele que cuidou da educação de Jesus enquanto criança. Acredito que Jesus deve ter aprendido muito com José na sua infância, até na sua formação profissional. Jesus, quando ele conta as suas parábolas, quando ele faz os seus ensinamentos, ele demonstra ser uma pessoa que tem conhecimento da vida. E essa vida foi ao lado de quem que ele adquiriu todo esse conhecimento? Claro, ele era divino, mas ao lado também de Maria e de José. Aprendeu todo o ensinamento de Jesus. Ele insiste muito na questão da justiça, da bondade. Ele pede para que sejamos bondosos, misericordiosos e justos, porque Deus é assim. Mas deve ter aprendido muito também disso com José, que é chamado na Bíblia de um homem bom e justo. E que bom que você está se apoiando em um homem justo, um homem bom. Com certeza, Deus, foi um presente a proteção para o seu esposo. Muito obrigada, Padre Lázaro, por sua presença e que Deus o abençoe e o conserve assim como um pastor. Eu que agradeço, que seu programa seja muito abençoado e tenha muito sucesso. Amém. Muito obrigada. E o padre está com pressa, gente, porque ele vai agora lá para a igreja para celebrar uma missa, né, padre? É a missa dos enfermos, que nós rezamos toda quarta-feira, às 3 da tarde, tem a missa dos enfermos, né? Nós rezamos pelos doentes. E eu já peço que o senhor inclua nas preces. Vou rezar por ele. Meu marido. Tá bom. Muito obrigada. E nós vamos para um intervalo comercial e a gente volta já. Bem, eu estou muito confortável aqui nos móveis de Casa e Quintal. Casa e Quintal sempre enriquecendo o nosso estúdio. Olha, gente, que poltronas lindas, tela maravilhosa. Também tem um painel de fotos aqui que eu gostaria que vocês mostrassem de Casa e Quintal. Casa e Quintal decorando a sua casa com o maior requinte, com o maior bom gosto. Sua casa, a sua chácara, a sua fazenda, a sua piscina, sempre com móveis mais modernos que você pode esperar. Inclusive, os móveis de Casa e Quintal estão sempre nas novelas da Globo. Olha que chique, Casa e Quintal está aqui também no Ângelo e Você. E eu tenho que sempre agradecer o Geraldinho e a Regina, porque, olha, eles estão dando, assim, o maior apoio para o programa, mostrando para vocês o que eles têm de melhor e também enriquecendo, né, o nosso programa com esses móveis tão lindos. E agora eu estou indo para outro ambiente da Casa e Quintal. Estou chegando aqui nessa sala de visita. Que sala linda. E olha, a Rita já falou que esse sofá aqui é tão gostoso e esse ar-condicionado está tão fresquinho que nós vamos ficar batendo papo o resto da tarde aqui. Não vamos sair, não é isso, Rita? É isso aí. Tudo bem, Rita? Bem, você, Ângela. Tudo bem. A Rita, que é coordenadora da Pai Rita, de Cássia Armelim,
Müller. Müller. Isso, Tudo exato. bem? Bem, graças a Deus, tudo bem. Rita, nós também estamos aqui com a Meire. Deixa eu primeiro falar um oi para a Meire. Meire, que é professora de Educação Física. Sim. E trabalha também lá na PAI, né, Meire? Isso, exatamente, Ângela. E a Maísa também, Chaim, que é psicóloga, Exatamente. também trabalhando lá na PAI. Isso mesmo, batendo. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, principalmente, né, por ser a campanha da fraternidade. O tema hoje do nosso programa, inclusive nós falamos com o Padre Lázaro, que é fraternidade e os portadores de deficiência. E vocês estão nesse trabalho o dia todo. Então eu gostaria primeiro de falar com a Rita sobre o trabalho que é feito lá na PAI. Quantas crianças estão com vocês lá e como é feito esse trabalho? Bom, a PAI é uma instituição que trabalha com a reabilitação e com a educação dos alunos, né? Então, nós temos a parte de estimulação para as crianças, né, até 4 anos, e a escola. Então, as crianças entram a partir dos 4 anos na educação infantil e permanecem por todo o ensino fundamental, e também temos as oficinas pedagógicas para os alunos que permanecem o dia todo na escola, um horário em classe de alfabetização e no outro horário em oficina, tendo oportunidade de aprender técnicas artesanais. E as oficinas ocupacionais, que são aqueles deficientes já de uma idade mais avançadinha, depois dos 18 anos para frente, que têm atividades mais ocupacionais mesmo. Hoje nós contamos com cerca de 239 alunos, tá? E que frequentam os 2 períodos mais 60 alunos. Então, por dia a gente atende 300 alunos. Meu Deus, e vocês têm a colaboração, têm verba do Estado, porque eu sei que vocês sempre estão promovendo eventos para arrecadar dinheiro, inclusive fim de ano, quando tem problema até de 13º e outras coisas. Então a gente sabe que as pessoas que trabalham na PAI estão sempre batalhando nos eventos para arrecadar dinheiro. Mas além disso, vocês têm uma verba do Estado ou municipal? Olha, nós recebemos sim verbas estaduais e federais, contamos com auxílio da prefeitura quanto à alimentação, né, e quanto ao transporte dos alunos e outros auxílios, e com o apoio maciço da comunidade lemense, né, como você falou, através dessas promoções que estão sempre assim, procurando cobrir os buracos que infelizmente as verbas ainda não cobrem. Mas eu acho de suma importância, como o assunto da campanha da fraternidade, sempre que se aborda o assunto, né, deficiência, eu acho muito importante, porque aí a gente vai garantindo as conquistas para o portador de deficiência, inclusive a conquista para uma escola de melhor qualidade. E vocês têm, ali a PAI, eu já estive presente várias vezes e a gente vê a qualidade de ensino e principalmente a qualidade de calor humano que se tem lá na PAI pelos professores, psicóloga, isso, toda a equipe, toda né? a equipe, enfim, que trabalha ali, aquele calor humano. Inclusive, agora eu vou bater um papo com a Meire, porque eu estive lá no ensaio da fanfarra, a Meire, que é professora de Educação Física, e faz o trabalho lá com as crianças, sim, dando educação física. Eles amam educação física, não é mesmo, Rita, Maísa? E eles são crianças que necessitam demais da educação física, porque, como você sabe, lá a maioria, quase, tem as deficiências físicas, né? E mental também numa proporção bem grande, mas tudo é um estímulo para eles através do físico, né? Dos exercícios, né? E como você viu, a fanfarra também é uma coisa que a gente nem sabia se eles conseguiam, né? E eles conseguiram adquirir 4 ritmos para a fanfarra, 5 ritmos ou 6, foi assim, 4, 5, 6, sabe, no desenrolar dos anos que a gente está ensaiando a fanfarra. E outras atividades físicas, né? A gente participa de campeonatos regionais, como o Pezinho de Vento, que é um campeonato que tem em Araras e abrange a região toda daqui. São ao todo sempre 17, 20 APAES, né?
da nossa região, e Leme tem sempre sim, se projetado muito bem lá. A gente tem trazido medalhas de primeiro lugar, troféus. Ai, que coisa boa! Né? Então a gente vê o quanto que eles gostam e quanto que é necessário para ele a prática esportiva, né? Todos, eu acho que é uma coisa muito necessária para eles, é a atividade física. E tanto os meninos quanto as meninas são bem receptivos à educação física? Os meninos e as meninas, sim. E a gente, assim, sabe, procura não fazer nenhuma distinção, Ângela, entre os portadores, assim, de deficiência física, mesmo aqueles que têm problema motor, assim, braço, perna, a gente procura fazer de uma maneira que eles participem daquilo que está dando, né? Ou auxiliando, ou a gente ajudando eles, assim, uma bola, um outro aparelho, né? Qualquer material esportivo, eles participam mesmo. Nós estamos, inclusive, aí com a imagem lá da PAI, né, das sim, crianças. É uma hora que eu estava dando uma atividade As crianças física. Ali, elas estão se preparando para fazer exercício físico. Isso, depois a Ney está dando ali um alongamento para eles. Estou dando exercício postural, né, alongamento. Isso é muito importante, né, Meire? Muito importante. Muito importante, e eles gostam, eles fazem com o maior prazer, Ângela. Você pode notar que eles fazem mesmo, todos, você não precisa ficar falando, faz, não, eles querem. Quando termina a aula, eles sentem muito. Eles não querem nem que termine, eles querem continuar. Não, querem continuar. Sabe? Então é uma aula muito bem recebida por eles. Que coisa boa mesmo ver esse trabalho seu sendo desenvolvido lá na PAI com as crianças. Mas por falar em alegria, em fazer, nós vamos também conversar com a psicóloga Maísa Chaim sobre realmente esse desenvolvimento da criança deficiente, como ele se efetua a partir do nascimento, também o relacionamento pai e relacionamento família, relacionamento professor, relacionamento escola, pai. Olha, o meu trabalho na PAI é fazer essa integração de todas as áreas, bem como da criança na sociedade, tá? Então, na PAI a gente procura, através da reabilitação dessas crianças, incluí-los cada vez mais na sociedade. Então, pelo esporte, pela aprendizagem, pela adaptação social dele, de como ele vai interagir com o mundo, com as outras pessoas, e isso a PAI está lá para prepará-los. Com certeza eles já estão no município, na cidade, incluído, nas paróquias, como o padre falou, mas a PAI vem como uma alavanca para dar maiores condições para cada um deles, tá? Maísa, qual é a maior dificuldade que você encontra no tratamento do deficiente? Quando os pais trazem a criança ou são os pais? Qual o problema mais grave que você assim ficou, sabe, achando complicado até para você como psicóloga resolver? Olha, nós temos uma parte da clientela que chega ainda quando bebê. Nessa fase, a aceitação para os pais é bem mais difícil. E temos uma outra parte da clientela que chega com os problemas cognitivos que aparecem mais na escola, que são as deficiências mais leves. Nesse caso, é difícil também para os pais, mas não tanto quanto o nascimento de um bebê, aquela expectativa que você tem de um filho sem limitações, de uma criança sem nenhum problema. Então, essa fase é a mais complicada. Mas isso é superado assim, com muito trabalho de toda a equipe, de todo o pessoal nosso, e a família acaba superando e se apaixona pela criança ainda mais. E elas são maravilhosas. Nossa, o dia que eu fui lá na PAI, que a gente foi gravar a chamada pro especial da TV, ai meu Deus, como elas são carinhosas, como elas vêm, elas abraçam a gente gostoso. Tinha uma moreninha de cabelo cachadinho lá que eu tive vontade de levá-la para casa. É muito bom estar junto das crianças lá na PAI. A PAI é um presente, né? A gente trabalhar lá é o ambiente mais delicioso que existe. Você se sente bem lá. É agradável demais. Com certeza. Mas a gente vai para um comercial, que a produtora está fazendo sinal lá, sabe? E a gente volta daqui a pouquinho para continuar esse assunto aqui, saber qual o próximo evento que a PAI está promovendo, o que é que está acontecendo. Então, daqui a pouquinho a gente volta.
Eu vou para um comercial e eu volto já. Não quero dizer adeus, sem você eu vou ficar tão sozinho. Eu sei que por enquanto vou ter que aguentar. Como eu disse, essa sala está muito gostosa, essa sala de casa e quintal. Olha que mesa linda, gente, que decoração, né? Quantas coisas bonitas a casa que tal tem, né? E esse sofá e essa poltrona, tá muito gostosa, hein? Casa e quintal sempre decorando o nosso estúdio e oferecendo conforto para os nossos convidados. Mas vamos continuar falando da PAI. Quais os próximos eventos que a PAI irá promover, Rita? Agora, dia 31 de março, a 10ª Noite Beneficente. E nós convidamos a todos, quem se interessar, por favor, dá uma ligadinha lá na PAI, 35713388. Haverá um sorteio de uma moto, tá? Uma televisão. Então, vai ser bem legal. Quem puder comparecer, por favor, dá uma ligadinha lá que a gente passa maiores informações, tá? E vocês também terão uma feira de artesanato agora em maio. Isso. A produção das nossas oficinas, então, será vendida através de uma feira, vai ser divulgada ainda a data e o local, mas é uma feira de artesanato próxima ao Dia das Mães. E nós mantemos também lá na PAI uma lojinha com esses produtos. E essa loja funciona de segunda a sexta, tá? O dia todo, né? Das 8 às 4h30. E também, quem tiver uma amiga para dar um presentinho, dá um pulinho lá que nós temos coisas assim lindas e exclusivas. Trabalhos feitos pelas próprias crianças. Trabalhos feitos pelos... Temos trabalhos de madeira que as crianças fazem lá, que eu achei muito lindo. Nós estamos com uma diversidade grande, mas realmente os trabalhos em decopagem, mosaico na madeira, são muito bonitos, exclusivos, feitos pelos nossos artistas das oficinas. E quem quiser presentear é só passar na lojinha que é lá na própria PAI. Isso, lá na entidade mesmo, lá na PAI, e vão gostar. Eu também estou sabendo que agora lá na PAI vai ter a hidroterapia, né, Meire? Isso, como é que vai funcionar? A hidroterapia, ela está iniciando agora no mês de março, né? Porque a piscina, ela foi feita, assim, projetada especialmente para hidroterapia, sabe? Ela não é uma piscina para natação, ela é própria, e agora foi contratada uma fisioterapeuta que é professora também de hidroterapia, é a Paula Esbriça, e com avaliações dos alunos, nós auxiliaremos a Paula assim, na trajetória dos alunos até a piscina, e serão ministradas por ela essas aulas. Olha, nós estamos vendo na tela. Sim. Olha, a criança está numa aula de terapia ocupacional, um atendimento individual de terapia ocupacional. A Ana Cristina está atendendo essa criança. E cada criança, ela tem nessa parte aí da terapia ocupacional atendimentos, assim, único para ela, ou é feito em grupo? Até 4 anos, essas crianças só vêm para a PAI para as terapias individuais. Então, ela passa pela equipe, serviço social, psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiologia. Então, ela vem com a mãe e físio. A mãe passa pelas orientações junto com a criança, e após essa idade, as crianças que têm uma deficiência ingressam na escolinha da PAI mesmo, tá? Ô Maísa, conta pra gente, tem a criança que se revolta contra o problema dela? Não, olha, a criança dentro da PAI, ela é muito feliz, muito integrada, porque lá ela consegue explorar, né, todas as potencialidades dela, as habilidades. O que realmente sempre ela vai encontrar um pouquinho é o preconceito lá fora. Então, nas turminhas, a hora que vão para o ponto do ônibus, pegar o transporte, mas a cada ano, com o trabalho que a gente faz, eles vêm aprendendo a superar essas dificuldades e essa visão, né, que já não é tão pesada da PAI, ser aquela escola exclusivista, que a criança está lá porque ela tem milhões de problemas. Não, isso já foi muito minimizado. E ela sabe como lidar com isso. E a família também coopera e ajuda em tudo isso. Meire, a gente sabe que a PAI realiza um desfile da Exatamente. primavera
lá no Clube de Campo Empírio. E tem as crianças que gostam de desfilar. Nossa, e são muito desenvoltas na passarela. Aliás, gostam de dançar também, e a gente vê que elas fazem com prazer. Gostam. A gente, durante as aulas de educação física, a gente procura fazer os exercícios posturais, como você estava vendo ali uma aula de educação física, e a gente frisa muito essa parte de desfile, porque a gente sabe que eles gostam. Então a gente fala, vocês já viram algum manequim tudo torto, alguém tudo assim, cai? Não, então eles andam direitinho, eles gostam, eles prezam essa parte e eles amam participar do desfile da primavera lá no clube, como você já viu, né? Assim, existe uma parte assim até de umas danças que a Rita que ensaia essas danças aí, e eles gostam muito. Pode até não parecer, Ângela, mas eles têm um ritmo, né, Rita? É impressionante como eles pegam fácil assim, essa parte de música, de dança, de desfile, sabe? No desfile, eu notei uma coisa, uma mãe veio falar para mim que ela tinha 2 filhos, um na APAI e um numa escola, uma escola aí comum, regular de ensino. E o aluno da APAI, ele estava todo contente também, experimentando a roupa dele que ele ia, e então ele comparando a roupa dele, da APAI, do desfile, que era nosso, com a da outra escola dele. Olha, então eu vou igual ao meu irmão. Você vê essa integração, como ele sentiu que fez bem para ele isso aí, sabe? Então ele viu que ele era igual ao irmão. O irmão ia numa escola da rede estadual de ensino e ele também ia na dele, né? Estava de igual para igual aí. Ele se sentiu valorizado, ele sentiu de igual para igual, né? É aquela oportunidade de eu sou igual a todo mundo. Quem ainda não percebeu isso, eu sou igual. Eu posso desfilar, eu posso participar de uma dança, eu posso participar de uma fanfarra, de um esporte, de um desfile cívico. Eu sou uma pessoa, uma criança como todas as outras. Eu né? acho que isso aí é a coisa que mais, né, Rita, para eles, né, Maísa, é assim, a realização deles, né? Eu até gostaria de saber da Maísa, essa facilidade, Maísa, que a criança tem para música, o deficiente tem para música, para dança. Qual é a parte que desenvolve essa habilidade na criança? Porque, como eu falo, a fanfarra, nós adultos aqui estivemos também numa fanfarra e, deu isso aqui para aprender o toque, mas a Meire sabe o quanto foi complicado. E a criança, com tanta facilidade, pega o toque, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, se desse mais, Meire. Nossa, eles estão com 7 toques lá, a fanfarra da APAI. E a psicologia explica isso, Maísa? Olha, é mais uma parte da neurologia, inclusive, porque depende da lesão de cada criança, né? Que ela é acometida pela deficiência mental. Mas a parte de artes é sempre muito mais estimulante e motivadora, porque o raciocínio que exige para aquelas atividades é diferente para uma aprendizagem formal, para a língua portuguesa, para a matemática. Então, ali, a habilidade para a música, veja a facilidade que nós decoramos uma música, não é? Ou que a gente vai ter que adquirir um conceito matemático ou aprender uma equação matemática. É uma dificuldade muito maior, né? Mas é tudo muito minucioso para a gente explicar como é que funciona o cérebro humano. Mas eu acho que é mais mesmo também esse prazer que eles têm, e que tudo aquilo que a gente faz com prazer, eu acho que a gente aprende com maior facilidade, não é isso? Com certeza. Bem, gente, que pena. Nós vamos ter que encerrar esse bloco. Eu quero agradecer a você, Rita, por sua presença. Eu que agradeço. Como funcionária da APAI, como irmã de uma pessoa portadora de deficiência, eu agradeço a oportunidade. Parabéns ao trabalho de vocês lá, sucesso, e conte sempre com a gente. Obrigada. Obrigada, Meire, por sua presença. Obrigada a você, Ângela. Eu queria agradecer. Eu acho que este ano a campanha da fraternidade foi muito feliz no tema,
e até para os jovens de agora, eles verem essa integração, né, do deficiente. Eu até fui convidado para ir nas aulas de Crisma, também fazer uma explanação lá sobre o problema do deficiente. Eu acho que isso aí vai trazer assim uma coisa muito boa para os jovens, para eles, né, para eles verem aquilo, dar valor para eles também, e dar o valor para os portadores de deficiência, quer física, quer mental. Eu agradeço a TV Lê por essa oportunidade. Muito obrigada, Maísa. Muito obrigada a você também, por a gente poder divulgar mais uma vez nosso trabalho. Sucesso para vocês e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu vou para mais um comercial e já eu vou falar com o Chico Fantin, provedor da Santa Casa, e você não sai daí, porque olha, vai ser aquele papo, né, para ele contar como que tá a Santa Casa. Então, ó, me aguarde, já volto. Não, nunca mais. Quero ser só amor. Nesta sala confortável de casa e quintal, eu estou recebendo Dr. José Francisco Fantin, que é contabilista, advogado e provedor da Santa Casa de Misericórdia de Leme. Tudo bem, Fantin? Tudo bem, Ângela. É um prazer estar aqui. O prazer é meu de recebê-lo aqui, principalmente porque já conheço o Fantin, já do jornal, né, o Correio, quando trabalhei com eles, trabalhamos bons anos juntos, né, Fantin? Claro. E porque eu tenho um agradecimento pessoal ao Fantin por toda a atenção que tem me dado, por tudo que tem feito, por todo o carinho, por todo o apoio que tem feito, não só como amigo, mas também como provedor da Santa Casa de Misericórdia, da Santa Casa Saúde. Nesse momento tão difícil que eu atravesso, então, o meu muito obrigado é pouco, sabe, Fantin? Então, eu gostaria de em público, no meu programa, dizer meu muito obrigado e que Deus te abençoe e te conserve sempre assim. Nesse trabalho maravilhoso, como a gente falou da campanha da fraternidade e dos portadores de deficiência, vocês que estão lá na Santa Casa com tantos problemas de saúde, e é um trabalho maravilhoso que você desenvolve lá. Então, eu quero parabenizar e gostaria que você contasse um pouquinho do seu trabalho, de como está a Santa Casa, com toda aquela reforma. Está ficando cada vez melhor. O atendimento da Santa Casa é simplesmente maravilhoso, inclusive que vocês estão uma parte em excelência, né, de atendimento, e eu posso dizer que realmente está excelente. E você e toda a equipe que está trabalhando lá está desenvolvendo assim o melhor trabalho em benefício das pessoas que chegam lá realmente com muita dor, não só a dor física, como a dor psicológica, como a dor emocional. Lógico, eu fico assim até meio encabulado aqui tudo que você falou, mas é um trabalho de uma equipe, né? A parte ali do plano de saúde, do atendimento. Lógico que essa parte de excelência no atendimento está a cargo da doutora Débora, né, que é a diretora técnica, e tem trabalhado incessantemente nesse sentido. É lógico que a questão das reformas que a gente está fazendo na Santa Casa, não vou dizer que atrapalha, o termo não seria esse, mas a gente não vê a hora de entregar aquela parte das obras ali da reforma para poder seguir adiante, ficar mais fácil, porque toda vez que tem uma reforma dá aquela má impressão, parece que tá bagunçado, né? Amontoa certas coisas, o corredor estreitinho, tapume, mas na realidade o trabalho está indo muito bem. E a reforma do primeiro piso ali, né, em parceria com a ASSO Mogi, né, Associação dos Plantadores de Canas do Vale do Mogi, na pessoa também da família do Dr. Sodré, né, e do seu Paulo Alves Esteves, mais a Santa Casa com a parte dela, está indo muito bem, a previsão está dentro do cronograma e a previsão é para entregar agora em abril, tudo pronto.
E vocês estão aumentando salas ou estão só melhorando as que já tinham? Na realidade, nós não estamos aumentando, mas nós estamos fazendo uma transformação, como eu disse. A parte da Aço Mogi são apartamentos individuais, totalmente remodelados. A gente coloca assim, né? Não é para fazer fazer só uma referência. Muitas pessoas até brincam, mas é a questão padrão Einstein, que a gente fala dos apartamentos ali, que vão estar sendo oferecidos ao particular, ao pessoal do plano daquela área, porque estava precisando de uma mudança. A gente vem do ano de 2005 da reforma da clínica médica, que ficou muito boa, parceria Excelente. com a prefeitura e com empresários também, né? E agora para esse ano de 2006, foi logo no início de janeiro, já estava tudo planejado, a parceria Aço Mogi, Dr. Sodré, Paulo Alves Esteves, que está fazendo aquela parte ali do primeiro andar. Tem parte da Santa Casa também, mas é uma parceria. E também a população sempre colabora quando solicitada com as promoções que de repente a Santa Casa faz para arrecadar, né, fundos. Vocês têm algum projeto de alguma promoção que vocês irão fazer? Como que também está o plano de saúde? Como estão as adesões dos lemenses ao plano da Santa Casa Saúde? O plano de saúde está indo muito bem. A gente tem as duas vendedoras que estão sempre fazendo contato com as empresas, com as pessoas físicas, né? E está vendendo bem. A questão das promoções, aqui nós temos agora a rifa, né? Que foi lançada no início de janeiro. Inclusive nessa semana que passou nós prorrogamos o prazo do sorteio, né, que era para ter sido o sorteio dia 11 de março, mas ficou para o dia 1º de abril às 10 horas da manhã em frente à Santa Casa. Mais uma questão de logística, né? A gente está vendendo, são 5 prêmios, um Fiat Mille, né? Um terreno no Jardim Letícia, uma TV 20 polegadas, um DVD e uma bicicleta. Então o sorteio, que era no dia 11 de março, um sábado, foi transferido para o dia 1º de abril, outro sábado, às 10 horas da manhã. Mas mais em função de logística, de estar fazendo agora a arrecadação dos pontos de venda, dos funcionários, dos médicos, dos mesários que estavam vendendo a rifa, para a gente poder ter o número exato de quanto foi vendido. E alguma coisinha, infelizmente, vai ficar para trás. Mas o detalhe de ter transferido mesmo o sorteio foi mais em função porque os prêmios a gente vai entregar, né, Ângelo? Certo. Então não vai ter dessa. Não é pela Loteria Federal. Então os prêmios foram todos doados, né? Foram doações de empresários de Leme, tá? Então a gente vai entregar os prêmios, independente que não vendeu por todos os números. Porque o que vai acontecer? De repente sorteia um número e aquele número não foi vendido, então o prêmio não saiu. Então aqueles números vão estar excluídos. Sim. O sorteio vai acontecer, mas se saiu aquele número, nós vamos sortear outro. Por isso que a logística é muito importante nesse período até o dia 1º, que a gente está arrecadando, para poder realmente não cometer nenhum errinho, né? Saber tudo o que foi vendido e o que não foi. E está pertinho, 1º de abril está aí, e as pessoas que quiserem comprar essa rifa, elas já tem o ponto certo para elas procurarem, tem as pessoas certas que estão vendendo? Tem, veja bem, ainda tem números com funcionários, ali na Casa da Vitamina, no Valentim, ali na barbearia do Valentim, né? E no plano de saúde no próprio hospital. Esses nós estamos mantendo. Agora, o resto que foi distribuído a gente já arrecadou, está digitando os nomes, tudo direitinho, porque são 20 mil números, né? Então a gente vai manter até na última semana na Santa Casa e no plano de saúde. Até a última semana na Casa da Vitaminas e ali no Valentim, na barbearia. Mas depois também já não vai estar mais. Depois já não vai estar mais. Bem, eu gostaria de deixar o microfone aberto para você falar para as pessoas que estão nos assistindo sobre a Santa Casa, sobre o plano de saúde. Eu posso dizer pessoalmente, como usuária do plano Santa Casa Saúde, que, sabe, sempre fui muito bem atendida quando de consultas corriqueiras, exames corriqueiros. Mas nesse momento de gravidade mesmo, eu posso dizer, Fantin, que a Santa Casa Saúde realmente está de parabéns, que vocês, a Nilce, são tantos, a Eunice, o atendimento é simplesmente maravilhoso e o calor humano que elas passam também é perfeito. Eu gostaria de deixar a você a câmera aberta
para você falar para o pessoal que está assistindo o que você precisar da população. Olha, o que a gente queria colocar é que, na realidade, a Santa Casa é o único hospital da cidade equipado, UTI, com um plano de saúde. Eu digo assim, não é que a Santa Casa tem um plano de saúde. O plano de saúde tem uma Santa Casa. E você mesmo está conhecendo a nossa parceria com o Hospital São Francisco, que é de Ribeirão. Não é barato para Santa Casa, não. A gente já fez, inclusive, estudos, tal, mas, na realidade, o atendimento é um atendimento de primeiro mundo para cobrir realmente aqueles casos excepcionais, alta complexidade. Então, quem está disposto, quem precisa de um plano de saúde, pode procurar a Santa Casa, o plano de saúde da Santa Casa, ali na Coronel João Franco Mourão, né, onde atende o escritório separado, que pode ter certeza, está fazendo um plano de saúde que realmente vai dar cobertura na hora que precisar, não só com a consulta corriqueira, como você disse, mas está com cobertura. É só uma questão de ver realmente o que está fazendo, a cobertura que dá. Hoje a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela cobra os planos de saúde para dar o melhor atendimento possível. Então, a gente deixa esse recado, que realmente o plano de saúde trabalha para um atendimento excelente e procurando atender realmente a contento. Infelizmente, de repente, pode acontecer alguma gafezinha, alguma coisa, algum mal entendido na hora. Eu digo assim, nem sempre tudo é perfeito, né? A gente não sabe, mas com questão da saúde, do atendimento, tudo bem. Tá? Eu posso afirmar que funciona. Você afirma e eu reafirmo. Muito obrigada, Fantin, por tudo. Muito obrigada por sua presença. Parabéns por seu trabalho. E conte sempre comigo e com o meu programa para o que vocês precisarem. Eu que agradeço, Ângelo. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Tchau, Fantin. Bom, o programa acabou. Eu tenho que ir embora. Um beijo para todos os colaboradores, né, do Ângelo e você, Helena Floricultura, Presença e Companhia, que me deu o São José, Centro de Pinturas, Rosíris Cabeleireira, a Dib Modas, o Emerson. Eu quero agradecer a todo esse pessoal que confiou no meu trabalho e que está aqui comigo. Casa e Quintal também. Olha, Gê e Regina, um beijo para vocês, muito obrigada, tá? Tchau, meninos. Tchau, tchau, Vinícius. Tchau, Ana. Tchau, Rô. Tchau, Marquinho. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Ó, um beijo no coração. Sabe o que eu sofri? E amar é um deserto em seus temores. Vida que vai na cela destas dores, não sabe voltar. Me dá teu calor. Fazer feliz porque eu te amo. Na, na, na. Você diz água em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor só. Sei. Oi, gente, olha o programa Ângelo e você chegando na sua casa com muita alegria e com muito amor no coração e sempre com a nossa mensagem. Preste atenção. Hoje, acordei para vencer. Pensando positivo, você reunirá forças para vencer os obstáculos. Envolva-se pela música, comece a sorrir mais cedo, ao invés de reclamar quando o relógio despertar. Agradeça a Deus pela oportunidade de acordar mais um dia. Fale de coisas boas, de saúde, de sonhos com quem você encontrar. Não se lamente, não viva emoções mornas, seja transparente e deixe que as pessoas saibam que você as estima e precisa delas. Dê a si mesmo a chance de crescer e ser mais feliz. Tudo o que merece ser feito, merece ser bem feito. Tenha garra, tenha determinação. Ame o que você faz. Não trabalhe só por dinheiro, e sim pela satisfação da missão cumprida. Lembre-se, nem todos têm a mesma oportunidade que você.
Seja criativo, buscando soluções ao invés de problemas. Veja o lado positivo das coisas. Não inveje, admire. Seja entusiasta com o sucesso alheio, como seria com o seu próprio sucesso. Ocupe o seu tempo crescendo, desenvolvendo sua habilidade e seu talento. Não acumule fracassos, e sim experiências. Dimensione seus problemas e não deixe se abater por eles. Tenha fé e energia. Acredite, você pode tudo o que quiser. Finalmente, ria das coisas à sua volta. Ria de seus problemas, de seus erros. Ria da vida. A gente começa a ser mais feliz quando é capaz de rir da gente mesmo. Sorrindo, iniciamos mais um programa Ângela e Você. Tem muita gente especial nesse programa hoje e eu quero que você continue aí. Já volto, já já. Ângela e Você com mais um cenário lindo de casa e quintal. Gente, a cada dia uma surpresa do Geraldinho e da Regina aqui no estúdio. Olha esses móveis em ferro que eles colocaram nesse estúdio. Simplesmente lindos, quadros, esse aparador, abajur, tudo com o mais perfeito bom gosto e qualidade. Móveis em ferro. E já já também a gente vai para a sala, né? E olha, o que eu quero falar para vocês é que os móveis em ferro lá de Casa e Quintal estão em 10 pagamentos. Então, o que você quer mais? Vá lá para Casa e Quintal e decore a sua casa com os móveis maravilhosos que você encontra lá. Casa e Quintal fica na Rua das Açucenas, 24, Nova Leme, e o telefone 3572-2226. Casa e Quintal decorando o nosso estúdio e também a sua casa. E agora eu quero mostrar para vocês a sala, né, que Casa Quintal colocou aqui, onde eu estou recebendo o pediatra Dr. Denilson Meira. Ontem foi o Dia Internacional da Infância e Juventude e hoje o nosso programa vai ser, né, de entrevistas falando das crianças, essas pessoinhas tão queridas e tão especiais em nossa vida. E nada e ninguém melhor para falar de criança do que o pediatra. Tudo bem, doutor Denilson? Tudo bem. Doutor Denilson é médico pediatra há quanto tempo aqui em Leme, doutor Denilson? Há 4 anos em Leme. 4 anos, trabalhando com as nossas crianças, dando, além do cuidado físico, também o carinho, porque todo pediatra precisa aquele amor, porque toda criança chora quando chega no pediatra, principalmente as novinhas, não é assim, doutor Denilson? É verdade, a gente tem que ter muito carinho e muita paciência também, né? Tem muito carinho e muita paciência. Doutor Denilson, ontem foi o Dia Internacional da Infância e da Juventude. E eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores os cuidados já que o bebê nasce, principalmente o teste, né, que é feito do pezinho. E hoje também tem o teste que é feito da orelha, não é isso? Conta pra gente sobre esses 2 testes tão especiais e que devem ser feitos. Ok. O teste do pezinho, ele é um teste de triagem neonatal. Então, o bebê, ele nasce, mas muitas doenças não se apresentam logo ao nascimento. Assim. A criança já tem a doença, mas você examinando, fazendo um exame físico, por melhor que seja, não consegue detectar algumas doenças específicas. Então, o teste do pezinho foi feito para suprir essa necessidade. O teste nosso, aqui que a gente faz pela rede pública, ele contempla 3 doenças. Uma é o hipotireoidismo, a fenilcetonúria e as anemias congênitas, especialmente a anemia falciforme. Então acho que você podia falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu gostaria. Então, o hipotireoidismo, ele é uma doença da glândula tireoide, né, onde a criança não produz os hormônios da tireoide. Isso a criança já nasce com essa doença, ela é congênita, e se não for tratada, ela leva a um retardo mental muito grave. Né? E isso não for tratado, eu diria assim, no primeiro mês de vida, se a criança não for tratada, a doença já levou a um dano irreversível do cérebro. Então a criança tem que ser tratada logo. E com o teste do pezinho, se você detecta que a criança tem o hipotireoidismo, você dá o hormônio tireoidiano e a criança é uma criança normal. Ela não tem
né, nenhum atraso mental, nenhum atraso motor, nada. Então é realmente uma diferença muito grande entre uma criança totalmente normal, com a exceção de que tem que tomar o hormônio, para uma criança que tem uma deficiência muito grave, né? Com certeza, ainda mais com essa possibilidade de ser descoberto e ter o tratamento, né? Seria um descuido dos pais se não aproveitassem desse exame. Então, e a fenilcetonúria também é uma outra doença, né, que também leva a um atraso mental e pode levar até a morte, né? E onde a criança ela não metaboliza um determinado aminoácido, que é a fenilalanina, e isso faz com que se acumulem os metabólitos desse aminoácido. Eu acho que não vamos entrar muito na coisa bioquímica, não, mas o fato é que isso se acumula no organismo da criança e a criança ela acaba ficando com seus órgãos lesados, né? E o tratamento também é muito simples, né? Pela gravidade da doença, o tratamento é você retirar todos os alimentos que contêm fenilalanina. É simples até certo ponto, né? Porque a maioria dos alimentos que a gente come, né, a maioria dos alimentos contém fenilalanina, mas assim, pelo ganho que você vai ter, retirar um tipo de alimento da dieta para a criança ter uma vida totalmente normal, ao invés de ter um retardo mental severo, isso é realmente uma coisa muito vantajosa, né? Então é importantíssimo saber. Qual seria um desses alimentos que teria que ser retirado? Então, são os alimentos que têm proteínas, né? Então, a carne, o próprio leite tem, né? Então, são muitos alimentos que têm fenilalanina. Isso aí a gente, quando a gente tem um caso de criança com fenilcetonúria, a gente tem que procurar realmente fazer uma dieta restritiva, e aí tem, né, várias receitas que a criança tem que seguir aí pelo resto da vida, né? Certo, então ela vai ter que passar, inclusive, por um nutricionista, ou no caso, o próprio seria o ideal, o pediatra vai acompanhar. São doenças mais graves, né, que exigem uma atuação multiprofissional. Então, não só o pediatra vai acompanhar essa criança, como ela vai procurar um nutricionista e talvez, daí, no caso, a família vai ter que precisar talvez de um apoio psicológico, né? Porque são a situações mãe vai especiais, falar, nossa, mas meu filho como não vai crescer, porque vai parar de comer carne, ou vai parar de tomar leite, mas aí tem outros alimentos. Tem outros substitutos, isso, exatamente. Existem fórmulas especiais sem fenilalanina, e isso vai fazer uma diferença muito grande para essa criança. Isso que é importante falar, né? Se a criança ingere a fenilalanina, é um veneno para ela, né? São doenças raras, né? Mas são doenças que existem e que têm que ser prevenidas, né? Tá certo. E a terceira? A outra do nosso teste do pezinho é a anemia, as anemias congênitas, né? Entre elas a anemia falciforme, que é uma doença também muito grave quando ela tem a anemia falciforme instalada, a doença falciforme. Porque existe a situação em que a criança não tem anemia falciforme, mas tem o chamado traço falciforme, quando um dos pais somente possui o gene da anemia, entendeu? Sei. Então, se um pai só possui o gene, o filho dele pode nascer com traço falciforme que não causa grandes danos para a criança. A criança tem praticamente uma vida normal, né? Mas quando os dois pais possuem o gene, a criança corre o risco de nascer com a doença falciforme, que é um tipo de anemia muito grave, que propicia também a infecções de repetição, especialmente as infecções pneumocócicas, né? E tem que ser tratada, quanto mais precocemente tratado, melhor, né? Tem outras doenças. Desculpa. Não, pode falar. Tem outras doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho, mas não pela rede pública. Está para ser implantado a detecção da fibrose cística, que é uma doença também congênita, que a criança tem um defeito na produção de muco e de secreções, e a criança tem um atraso de ganho de peso, pneumonia de repetição, e se você não faz diagnóstico precoce, você acaba não tratando adequadamente aquela criança e ela vem a ter um quadro muito grave, principalmente um quadro pulmonar, né, levando até a morte por insuficiência respiratória. Então é uma doença também bastante séria e que você pode detectar precocemente pelo teste do pezinho, né, e também já começar a tratar precocemente. E hoje em dia, várias outras doenças podem ser detectadas com o teste do pezinho, né? O teste do pezinho nada mais é do que uma amostra de sangue colhida em papel de filtro. Entendeu? Não é assim, a gente fala teste do pezinho, porque o lugar mais fácil de colher essa amostra no recém-nascido é da planta do pé. Né? Então, com um furinho que você faz, né, com um instrumento cortante, uma agulha, um bisturi pequeno, você vai tirando amostras de sangue, e não precisa esse sangue estar num frasquinho, nada. Você vai colocando num papel de filtro especial, e esse sangue fica muito fácil de ser transportado, porque depois que ele está no papel de filtro, você pode colocar num envelope e mandar pelo correio para qualquer lugar do mundo, né? E aí você detecta essas 3 doenças atualmente, mais a fibrose cística, quando foi implantado na rede pública, e em laboratórios mais especializados, detecta muitas outras doenças, né, além dessas 4 que eu falei.
E com quantos dias o recém-nascido tem que fazer o teste? A gente pede para fazer na primeira semana de vida, né? Seria o tempo ideal. Assim, logo ao nascimento não é o tempo ideal, porque a criança ainda tem algumas doenças que não podem ser detectadas logo nas primeiras horas de vida, mas até uma semana de vida ela tem que ser feita, né? Aqui em Leme, as crianças elas saem da maternidade já com o teste do pezinho agendado no CAIC. Então, toda mãe que tem neném em Leme, ela tem já essa oportunidade de ter uma data e um horário para colher o teste do pezinho, né? Tá certo, olha aí as informações importantes que o Dr. Denilson passou para a gente, alertando, né, a todas as mães a importância desse teste para que tenham um filho saudável, né, Dr. Denilson? Tem muita coisa que eu gostaria de falar com o senhor sobre a amamentação, sobre a importância do leite materno, sobre as vacinas, mas eu sei também que o senhor tem que ir para o consultório, que tem lá as crianças esperando. Numa próxima oportunidade, eu gostaria de receber o senhor aqui novamente, para estar informando as mamães a importância dos cuidados com os bebês e as crianças. Tá ótimo. Muito obrigada por sua presença. Obrigado a vocês pela oportunidade. Bom trabalho. Obrigado. Sucesso. Falamos com o Dr. Denilson e olha que informações importantes nesse dia especial, né? Esse dia que a gente está dando informações, porque ontem foi o Dia Internacional da Criança e Juventude, mas eu acho que todo dia é Dia da Criança, porque eu costumo dizer que a criança é o futuro, né, do nosso país, o futuro do mundo. Eu vou para um comercial e eu volto já já. Beleza, ó. Ela é mesmo uma deusa. Recebendo mais convidados nessa sala tão gostosa de casa e quintal, né? Móveis de ferro. Olha, eu estava olhando, comentando aqui com o Lau, com a Regina e com a Érica, sobre a decoração que você encontra lá em casa e quintal. Olha essa cadeirinha aqui, gente. Eu quero que vocês mostrem. Olha, uma cadeira de preguiça. Tem a pequenininha e tem a grandinha. Olha que decoração maravilhosa que você encontra para deixar ainda mais rica a sua casa com esses móveis de ferro de casa e quintal. E ainda, ó, pagar em 10 pagamentos, que é melhor do que isso. Só casa e quintal mesmo para oferecer para você. Bem, eu quero receber aqui o Lau, né? Eu vou falar seu nome Israel Cremasco, mas todo mundo te conhece por Lau, né, Lau? Realmente, Ângela, Israel é o nome correto, né? Mas o pessoal costuma falar Lau, às vezes até é estranho quando me chamam de Israel. Não é aquele caso que as mães normalmente colocam um apelido nos filhos. E aí o que acontece? Quando a mãe chama sempre pelo apelido daquela forma carinhosa. Quando ela chama pelo nome é para chamar atenção, e aí as pessoas normalmente não gostam que chame pelo nome, porque já pensa que é para ficar bravo. Sem dúvida, né? Quando chama pelo nome, acho que tem alguma coisa errada já. Tá certo. Lau é presidente do Lar São Francisco, né, Lau? Correto. Casa do Menor Francisco de Assis, carinhosamente chamado de Lar São Francisco. Há quanto tempo você está como presidente? Eu entrei agora no comecinho do ano, né? Que a eleição foi no final do ano e nós assumimos agora no começo do ano. Mas a gente tem muito para conversar, porque o Lar São Francisco é realmente aquele lugar especial onde abriga várias crianças, e o Lau tem muita coisa para contar, mas eu quero também falar com duas pessoas que sabem todos os direitos das crianças, né? A Érica Lopes, que é a presidente do Conselho Tutelar. Tudo bem, Érica? Há quanto tempo presidente do Conselho Tutelar? Eu assumi a presidência no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro. Isso. Então ainda está se entrosando com todas as leis, com tudo o que pode ser feito em benefício das crianças. É isso aí. Mas também junto com a Érica está a Regina Bottoni, ela que é ex-presidente do Conselho Tutelar e que, há quantos anos, Regina, trabalhou como presidente do Conselho Tutelar? Como presidente, foi a primeira gestão de 3 anos e agora mais um ano como presidente, né? São 7 anos de Conselho Tutelar. Muito trabalho. Muito. Tem muita coisa para contar para a gente também. Sim. Ontem é o Dia Internacional da Infância e eu acho que nada melhor do que a gente falar do Lar São Francisco, onde abriga tantas crianças que vêm de tantos problemas, de tantos lares desfeitos, né, Lau? Sem dúvida. Ali nós temos casos inúmeros de várias situações. Eu acho que uma grande parte das crianças que estão ali
provavelmente foi encaminhado pela Regina, né? Que é o conselho que tem uma ligação direta com a gente, através da Justiça. Lau, quantas crianças vocês têm lá? Antes, deixa eu perguntar uma coisa. Vamos voltar aqui um pouquinho. Antes de perguntar quantas crianças, antes de falar do lar, eu quero saber uma coisa. Nós lemos pelos jornais notícias de que a diretoria antiga, que teve como presidente o Marcelo Bueno, que foi assim um presidente maravilhoso, que fez um trabalho maravilhoso, mas que queria que fosse trocada a diretoria do lar. E a gente leu muitas notícias no jornal de que não tinha presidente, que se não encontrasse o presidente, que talvez o lar seria fechado. E eu tenho certeza que, como eu, muita gente ficou preocupada. E graças a Deus, nós temos que agradecer a Deus, o Lau aceitou, ele com a Evelise, duas pessoas muito queridas, muito batalhadoras, aceitaram pegar mais essa... Ai, como que eu vou falar? Me fugiu a palavra. Essa missão. Eu acho que é realmente uma missão que foi dada a vocês e vocês aceitaram. Ângela, só uma coisinha. Na realidade não fui eu que peguei, foi uma equipe que pegou. E eu não peguei sozinho não, porque eu não teria condição de pegar aquilo ali sozinho. Tem uma equipe muito grande, são 37 pessoas que fazem parte da diretoria executiva, a diretoria adjunta, são pessoas valorosas, nós estamos com uma equipe maravilhosa, gente trabalhadora, gente que vestiu a camisa, gente que sabe que se a gente cruzar os braços, vai faltar alguma coisa. Então, na realidade, o meu nome, vamos dizer assim, eu sou, não um laranja, mas eu simplesmente é a figura do presidente, mas existe toda uma equipe super capacitada na parte de tesouraria, secretariado, os voluntários que estão com a gente ali, na captação de contratos, na elaboração da parte pedagógica, na parte de projetos internos. Ali nós temos muita gente boa. Na realidade, ali, o pessoal, eu acho que eles fazem mais do que eu, viu? Bastante. Trabalham juntos, né? Mas bastante. O presidente também tem que estar ali dando apoio, dando suporte, dando entusiasmo e oferecendo os projetos juntos ou elaborando os projetos para que o lar tenha esse sucesso junto da sociedade lemense, que cada vez que solicita, que cada vez que faz um evento, o pessoal está lá contribuindo. Tudo isso se deve ao respeito que tem a diretoria. Sem dúvida. Olha, eu entrei no lar, na Casa do Menor, há 4 anos mais ou menos. Na época que foi o César o presidente, depois o César saiu, entrou a Célia Antunes, depois saiu a Célia e entrou o Marcelo. Ambos fizeram maravilhosa administração e depois estamos nós aqui agora com uma equipe muito boa, trabalhando bastante. Na realidade, o pessoal que saiu gostaria de ter ficado, mas eles acharam que era melhor até para que a nova diretoria tivesse um trabalho mais livre, não ficasse amarrado em coisas do passado que fez, não fez. Então eles preferiram, mas são gente que está... Esse pessoal está sempre com a gente ainda e ajuda bastante ainda, viu, Ângela? Bastante. Vai ajudar de outra forma, sem dúvida que eu tenho nenhuma, certeza. Sem dúvida. Quantas crianças vocês têm lá no lar? 59 no momento. E já chegamos a 70 já. 70. E hoje 59. Nós temos crianças, na realidade é de 0 a 18, mas nós temos crianças hoje que com 6 meses a 17 anos e 10 meses. Maravilha. Bom, como você falou que a maioria das crianças que estão lá no lar foram encaminhadas através da Regina e agora com certeza serão através da Érica também. Eu quero saber de você, Regina, como é o trabalho da presidente do Conselho Tutelar e, claro, com certeza também tem uma equipe junto das crianças e como é feito esse trabalho para que a criança chegue até o lar. Veja bem, a mesma coisa que o Lau disse na questão de você trabalhar em equipe. A mesma coisa é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem uma presidente porque tem que ter uma presidente, mas todos os conselheiros trabalham igualmente. Tanto é que é feito o trabalho sempre conjunto, sempre se atende em 2 conselheiros, nunca em um conselheiro só. E o trabalho nosso em relação à Casa do Menor é quando há denúncia, criança vitimizada, vítima de maus tratos, o conselho chega ao local e vê a situação dessa criança, a situação dessa família, se realmente essa criança foi vítima, o que está acontecendo. Tem momentos que não tem como o conselho colocar essa criança
dentro da própria família que eu digo assim, ou uma avó, ou um tio, alguém, tá? Um parente. Aí não tem outra solução, tem que ser encaminhada à casa do menor. E do momento que o conselho encaminha a casa do menor, começa aí um procedimento do conselho via judiciário. Porque aí nós encaminhamos ao judiciário, porque o conselho coloca na casa do menor, mas somente quem retira é o Poder Judiciário, é o juiz da Vara da Infância e Juventude, juntamente com a Promotoria Pública. Tá certo. É muito sério. É muito sério o trabalho de vocês. Mas a gente tem também mais assuntos, porque eu quero que vocês, também, você e a Érica, comentem dos direitos das crianças, os pais também, depois, o pai que quer retirar a criança da casa do menor, ele também tem um trabalho muito grande. Muito grande, que inclusive isso aí já é feito com o acompanhamento das assistentes sociais do judiciário. Porque aí é todo um acompanhamento. Porque do momento que essa criança foi para a casa do menor, algo errado estava acontecendo com essa criança ou com esse adolescente. Então, erro dos pais, por esse motivo que existe o acompanhamento do judiciário. Para ele poder ter chance de retirar este filho, desse filho voltar a ter o convívio da família. Certo. Que isso realmente é extremamente importante, eles precisam entender o que é o convívio da família com a criança. Olá, e vocês têm lá as crianças, acontece dos pais irem lá e não quererem procurar o judiciário, o conselho tutelar e querer levar a criança embora para casa, sim? Veja bem, Angela, o procedimento é mais ou menos o seguinte, a partir do momento que as crianças entram dentro da instituição, eles só podem ter acesso às crianças através de uma ordem judicial. Então é a justiça, são os promotores, os juízes, que determinam e dão autorização para que as crianças recebam ou não visitas. Então, na realidade, a maior parte da diretoria, eu acho que quase que 90%, às vezes nem sabe o motivo que as crianças estão lá e o porquê que elas foram transportadas. Eles estão ali simplesmente para trabalharem cegamente. Eles trabalham em prol da entidade e tudo, mas não sabem porquê. E inclusive as babás, às vezes as governantas, e são somente a parte da justiça que determina e dá autorização para visita. Em hipótese nenhuma, eles vão lá e retiram uma criança de lá sob qualquer hipótese. Isso não pode acontecer. A gente não sabia disso aí. Olha como é bom a gente ser informado pelo presidente, porque até a visita tem que ser agendada pelo judiciário. Pois como a própria a Regina falou, se saiu dos pais é porque algum problema tinha. Algum problema tinha, sério. E desde que chegue ali na casa do menor, elas são amparadas com carinho, com amor, e de repente até, não vou dizer que esquecem, porque eu acho que tudo que fica gravado na mente de uma criança, desde a gravidez, eu acredito, é difícil esquecer, mas fica amenizado com o tratamento que recebem lá, né, da equipe. Dúvida. A gente tenta proporcionar para eles uma situação estável, calma, não falta nada para eles. Talvez eles merecessem um pouco mais de atenção individual, que às vezes a gente não consegue dar. Mas a gente tenta oferecer para eles tudo que é necessário para uma criança ter e chegar à juventude, né? E volto a insistir, é somente via judicial, as visitas são agendadas, eles têm o horário de visita, tem todo um regulamento para visita e que os pais têm que cumprir em cima disso. Tá certo, mas nós vamos continuar ainda falando mais sobre o Lar São Francisco, sobre o Conselho Tutelar aqui na cidade de Leme. Eu tenho que ir para o comercial, não sai daí que tem muito mais coisa ainda, hein? Volto já. Achei melhor guardar, afinal não te odeio tanto assim. Sei que vou sentir uma tremenda falta. Que o nosso romance acabaria. Falando sobre crianças, Dia Internacional da Infância, aqui ao meu lado Lau, ao meu lado a Regina, ao meu lado a Érica, e todo mundo deve estar esperando saber da presidente do Conselho Tutelar, a Érica, quais os direitos das crianças, Érica?
Bom, as crianças têm muitos direitos, né? Direito de estudar, direito de medicação, direito à saúde, direito à saúde. São muitos os direitos da criança, tá? E os pais é que devem iniciar. Aí é que tá. Os pais é que deixam isso de lado, né? Os pais, o que está faltando aí um pouco de responsabilidade da parte dos pais. Sei. E um dos motivos, né, que nem a Regina citou agora há pouco, um dos motivos das crianças ser retiradas dos pais, que nem ela falou, maus tratos. Maus tratos, gente, não é só bater, espancar a criança. Não é só maltrato físico. Não, fala em maus tratos, não. a pessoa já imagina assim. O físico, né? O físico, e não. Alimentação, a saúde, né? O desamor, né? Exatamente. A falta de diálogo com a criança, com o adolescente, né? E muitas. A própria violência. A própria violência. A própria violência dentro de casa. A própria violência, não só entre os pais e as crianças, mas entre o pai e a mãe. Entre os pais. Entre os pais. O que acontece aí com os pais? Eles preferem deixar a criança à vontade. É aquele negócio, né, Regina? Filho, vai brincar na rua. Né? A mãe está cansada, a mãe tem mais o que fazer. E aí... não quer ter aquele trabalho e acha que aquela preocupação de pai e ela mãe. Tem que ter o trabalho da educação. Nos dias de hoje, nós entendemos, tanto para o homem como para a mulher, tem que trabalhar, tem que trazer para dentro de casa. Só que é aquilo, do momento que você entra em casa, você tem que dar atenção aos teus filhos. Que é o que não acontece. Então é o pai. Porque os pais chegam cansados. Vocês, Érica, Regina, acham que com essa luta pelo poder material, essa luta pela sobrevivência, as mães que ficavam dentro de casa cuidando de seus filhos agora têm que sair trabalhar. E aí elas chegam cansadas, ou muitas delas chegam em casa, também têm que fazer o serviço de casa, e as crianças ficaram para último plano. Ficaram. Isso é que está gerando... Não se impõem mais limites. E é necessário que se imponha limites às crianças, porque do momento que você não coloca limites a uma criança, cresce um adolescente sem limites. Aí quando você abre os olhos... Já é tarde. E então as crianças estão sabendo, porque elas são espertas, e elas estão aprendendo, elas estão lendo, elas estão vendo na TV os direitos, mas elas não estão aprendendo os deveres. Os deveres. São direitos e deveres. Elas não estão recebendo dos pais os deveres, porque a gente vê as crianças pelas ruas, né, lá, Regina, Érica, a destruição, às vezes, daquilo que é público, ou do banco, ou do telefone, ou das plantas, dos canteiros, enfim. Aí, se você, de repente, vai fazer alguma coisa, é claro, ela vai reclamar, porque ela fala, mas meu direito é esse. Mas a culpa está nos pais de não terem ensinado o respeito e os deveres. Que isso já começa desde pequeno, né? Desde bebê, praticamente. E os pais, o que acontece? Eles esperam a criança chegar na fase da adolescência para querer chamar a atenção, fazer algo por ela. Aí é tarde, gente. Aí não adianta mais. Não é verdade? Então já é desde pequeno que a gente segura a rédea, né? Ou então é desde pequeno que se... Como é que é? Desde pequeno que se torce pequeno. Se torce pequeno desde pequeno. Mas deixa eu comentar aqui com o Lar, falar do Lar. Eu quero saber, você como presidente há tão pouco tempo, né, do Lar São Francisco, os projetos dessa nova diretoria, os eventos, porque a gente sabe que o Lar tem aí, promove grandes eventos. Eu, antes, quando tinha o Circuito da Noite, estava lá para mostrar todos, né, Lau? Eu quero saber agora com a nova diretoria. A Ângela sempre foi frequentadora dos nossos eventos, né, Ângela? Todos maravilhosos. Veja bem, Ângela, nós vamos dar continuidade nos eventos que nós temos já de algum tempo, já que seriam os nossos jantares que nós fazemos no Clube de Campo, Noite Árabe, nós vamos fazer alguma coisa ligada na época do frio, alguma coisa vinho, ligado ao vinho, queijo. Nós temos agora, nesse final de semana, no dia 24, na Dona Corina, um jantar de massas, mas é um jantar mais reduzido, para 200 pessoas. Estamos sem ingressos, completamente esgotados, já faz uma semana já. E temos alguns projetos já que nós damos andamento, nós fechamos algumas parcerias
um grande problema nosso, às vezes as crianças vão para a entidade e ficam muito tempo dentro da entidade. E existe toda uma responsabilidade sobre as crianças circularem pela cidade sem um acompanhamento. Então, nós estamos tentando, de todos os nossos eventos, todas as nossas parcerias, fazer com que as crianças saiam da entidade. E para isso, nós fechamos algumas parcerias. Nós fechamos uma parceria com a Faculdade de Educação Física, através do Helder, e então as nossas crianças vão, durante toda a semana, fazer aula de educação física na faculdade. Então isso já é um meio deles se entrosarem com a sociedade, eles aprenderem a respeitar regras, disciplina. Aí nós fechamos uma outra parceria com uma grande instituição também, que é a Guarda Mirim, que desenvolve um trabalho magnífico, e eu sou super fãzão da Guarda Mirim. Então eles fecharam, abriram as portas para a gente, então as nossas crianças estão lá fazendo cursos também, e no futuro, quando elas estiverem aptas e com idade, serão encaminhadas para o mercado de trabalho também, através deles também. Então isso é uma grande parceria, que o Joel e a Ana se empenharam, eles nos ligaram para oferecer, então isso foi uma grande parceria. Nós fechamos uma parceria também com a Faculdade de Psicologia de Araras, com a Uniararas, onde foi montado 3 grupos de trabalho. Um grupo vai trabalhar em cima do adolescente, um outro grupo em cima dos funcionários e um outro grupo em cima dos diretores da entidade. Para quê? Para que se falem todos eles a mesma língua. Então, existe sempre uma dúvida: qual o melhor meio de você lidar com as crianças? E com os funcionários, e os funcionários para com as crianças, e as crianças em relação àquilo que eles têm de direito e obrigação. Então nós resolvemos fechar esse projeto, e ele está em andamento, deve começar agora, acredito que a semana que vem ele deve estar em andamento já isso daí, e acredito num bom resultado disso, tá? E nós temos muita coisa sendo desenvolvida. Nós temos uma campanha de arrecadação de toalha em andamento, de roupas de cama. Nós temos aí um evento que vai acontecer do Clube Jeep Gaiola de Leme, que vai realizar um evento aí, e a inscrição, além do valor que eles pagam lá, a pessoa tem que levar fraldas, e essas fraldas vão ser doadas para o lar. O que mais que nós temos aí? Vamos olhar, o Lau está com uma lista de eventos. Nós estamos com as madrinhas escolares, onde algumas diretoras assumiram algumas crianças, né? E essas crianças têm um acompanhamento dessas madrinhas na escola. Verificar caderno, reunião de escola, verificar como é que está o desenvolvimento, está precisando de reforço, não está precisando de reforço. Então isso daí é um meio deles se sentirem importantes. Quer dizer, todo mundo acha, às vezes vai na escola e fala: mas não vem ninguém ver você aqui na escola. Vai sim, agora nós vamos. Então eles têm um acompanhamento das crianças. A minha esposa é uma delas que faz parte, a Lígia, a Mônica, a Camila, e então todas elas acompanham as crianças nas escolas. E vamos ver, deixa eu ver o que nós temos aqui. Tem mais alguma coisa aí na lista do Glau? Nós temos ainda os projetos que nós temos do imposto de renda, que está sendo sempre divulgado aí via CMDCA, que é a colaboração do empresário através da doação do imposto de renda, sem nenhuma oneração para ele, tanto pessoa jurídica como pessoa física. E temos também a parceria com a SAICIL, que é aquele R$1 que vai para o Comas e é direcionado para as entidades, e ajuda bastante. Então o pessoal que tem possibilidade... Pode pagar R$1 tranquilo. Pode pagar R$1 tranquilo. Que vem para o lar. Que vai para o lar, vai para um monte de identidade de Leme aí sérias. Tá certo. Olha que trabalho maravilhoso da nova diretoria da Casa do Menor, do Lar São Francisco. E o principal que ele disse, que agora, bom, o jantar de massa, se você não comprou, pode ficar aí com vontade, porque não tem mais mesmo. Espera para o próximo. Mas as toalhas e os lençóis você pode encaminhar para onde lá? Olha, pode ser para Casa do Menor mesmo. Acho que a Casa do Menor é o melhor lugar para ser encaminhado. Isso, toalhas e lençóis. Correto. Tá certo. O que mais uma coisa que você ia dizer? E esse evento nosso de sexta-feira agora é feito com Moisés do Água na Boca, que gentilmente nos procurou para que fosse realizado o evento. Que delícia, mas não tem mais convite. Não adianta nem você ficar querendo, porque não tem, né, Lau? Acabou os convites. Tá bom. Lau, o programa já está corrido, nós temos que receber, e eu quero agradecer a sua presença, a presença da Ivelise, que está aqui, desejar sucesso para vocês, que vocês ficam por 2 anos, né? Correto. E contem sempre comigo, sempre que tiver alguma novidade, sempre que tiver alguma coisa, contem comigo para ajudar vocês no que for possível. Obrigado, Ângela, eu tenho certeza que isso vai ser possível. Parabéns, viu, pelo trabalho. Regina, o programa também está acabando, eu também tinha muita coisa, a Érica também tinha muita coisa. Dá para falar mais um pouquinho?
Eu sei que tem mais um bloco. É que esse bloco está acabando e depois eu vou falar também com a nossa convidada, deixa eu ver, a Elka Pacelli Skerma, sobre a água, que foi também, hoje é o Dia Internacional da Água, não é isso? Dia Mundial? Então, Dia Mundial da Água. Obrigada, produtora, pelas informações. Eu queria falar muita coisa, sabe por quê? Porque nós vimos uma matéria no Fantástico, depois foi até reprisada no Jornal Nacional, uma matéria que chocou demais. A gente sabe que acontece, mas chocou demais uma criança falar que se eu morrer, nasce outro melhor ou pior, ou eu não tenho medo de morrer porque aqui nada me interessa. Isso doeu muito e a gente teria muita coisa para conversar com vocês. Eu queria saber os casos que mais chocaram vocês, mas eu vou deixar o convite no ar para que vocês voltem e a gente bata mais um papo sobre isso, sobre a violência, sobre a droga, sobre essas crianças soltas na rua, sobre os projetos que poderia a sociedade fazer, encaminhar o carinho para que a gente salve as crianças e salve o nosso futuro. Vocês voltam? Perfeitamente. Então, gente, muito obrigada. Parabéns, sucesso a você. Parabéns a Regina pelo trabalho que desenvolveu. Parabéns a você agora como presidente. E sucesso. Também conte sempre com a gente. Obrigada. Bom, eu vou para mais um comercial e eu volto já para falar com vocês sobre o Dia Mundial da Água. Também, né, esse líquido tão precioso, tão importante e que muita gente não sabe, está aí desperdiçando. Volto já. Entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho. Você que está assistindo Ângela e você e prestou muita atenção na entrevista que eu fiz com o Lau, lá do Lar São Francisco, e da campanha da toalha e dos lençóis, então, ó, anote o endereço para você fazer essa doação, né? Endereço do Lar São Francisco, Avenida José Moreira de Queiroz, 1527, e o telefone 3571-4826, 3571-4826, olha o endereço aqui embaixo, e faça a sua doação de lençóis ou toalhas lá para a casa do menor Francisco de Assis. Bom, estou recebendo aqui, nessa sala bonita, ai meu Deus, de couro, de ferro, de casa e quintal. Essa sala realmente tá linda, né, Elka? Com certeza. A decoração, olha esse porta-retrato aqui, que lindo, casa e quintal. A gente nem fala não, os quadros que tem aqui, essa mesa de ferro em 10 pagamentos para você lá em Casa e Quintal. Mude tudo na sua casa. Mas antes, passe lá na Casa e Quintal e você vai ter assim uma casa maravilhosa como está o nosso estúdio. Bom, a Elka Pacelli Skerma é ATP de Geografia da Secretaria de Educação, né, Elka? Isso mesmo, Ana. Vamos falar o que é ATP, porque as pessoas vão ouvir ATP. Mas o que é ATP? ATP significa Assistente Técnico Pedagógico. Nós fazemos parte de uma oficina pedagógica da Secretaria de Educação, do Ensino Fundamental. Então, nós temos o assistente técnico na área de Geografia, no caso sou eu, de Matemática, Língua Portuguesa, História, Arte, Alfabetização. Então, somos um grupo, uma equipe, fazendo parte, damos assessoria para as escolas de 1ª a 4ª série da nossa rede municipal, da nossa cidade. Direto com os alunos ou direto com os professores? É esse trabalho da ATP? Na verdade, o trabalho do ATP é atingir diretamente o professor. Nós capacitamos, oferecemos cursos, estudamos com o professor na hora em que eles, no momento em que eles têm esse estudo, né, que nós chamamos de HTPC. Cada ATP prepara uma oficina, um tema diferente a cada semestre e leva até o professor. E o nosso objetivo maior, na verdade, é atingir o aluno. Tá certo. Bom, a Elka está aqui como convidada nossa para falar sobre o Dia Mundial da Água. Inclusive, você já esteve no jornal? Sim, já estive. E já passou algumas informações lá, mas devido à importância da água, devido à importância do valor que se deve dar à água, que a gente sabe que o planeta está aí ficando com água contaminada e é já falado que no futuro será um líquido que terá peso de ouro. Então, eu gostaria que você falasse do trabalho do ATP a respeito disso, da água
no planeta, junto dos professores, o que vocês fazem? Na verdade, nós não nos preocupamos com a data em si. Nós já fazemos projetos, desenvolvemos projetos que falavam sobre a água, sobre o lixo, questões ambientais, que nós não trabalhamos apenas um dia, e sim durante o ano todo. Nós temos alguns parcerias, podemos dizer assim, parcerias, né, com a equipe da UMASC, que esse ano nós temos professores de biologia que estarão trabalhando muito essa questão ambiental, darão continuidade aos projetos já existentes, que é a análise da água, análise dos córregos, dos ribeirões do nosso município, que a criança ela precisa ter o contato, o conhecimento para poder pensar e agir futuramente. Então, o nosso objetivo maior é esse, preparar o aluno, trazer uma educação ambiental, que ele mude de atitude em relação às questões ambientais. Cuidar do seu lixo, não jogar na rua, economizar a água, economizar a energia, são atitudes simples no dia a dia, não é nada grandioso, nada para salvar o mundo, e sim situações simples que você pode fazer no seu dia a dia. Porque as pessoas, na verdade, quando têm em abundância, não se preocupam, né, Elka? Veja bem, na época do racionamento da energia elétrica, todos foram obrigados a fazer, e com certeza todos economizaram. E também não fez falta a energia. Então a gente economizou não deixando luz acesa, desligando televisão, desligando luz, isso e aquilo, e economizamos. A água também, que a pessoa tem lá em abundância e só vê a dificuldade quando ela realmente está faltando. Se abre a torneira, não tem mais água para lavar a mão, mas quando tem abundância, não pensa que pode faltar, e então que por isso ela tem que economizar. Porque de repente a nossa realidade ainda não é, por exemplo, uma realidade dos povos, das pessoas que vivem no Nordeste. É diferente. Você ainda tem a possibilidade de abrir a torneira e você ter água ali para tomar um banho, para cuidar da sua higiene, fazer uma refeição, enfim. Você pode utilizar a água ainda. Você pode estar utilizando, mas à vontade. Só que nós temos que pensar que existem alguns lugares que não tem, que há sim uma falta de água, e não é porque nós temos que nós temos o direito de esbanjar essa água, lavando calçada, lavando carros, tendo atitudes de desperdício. Ai, olha, você falou de lavar a calçada, mas eu fico tão revoltada, Elka, quando eu passo. Porque eu também sou dona de casa, sabe? Então, mas ela não lava. Não. Eu fico revoltada quando eu passo na frente, que eu vejo a dona de casa, ou a ajudante, a empregada, lá com o esguicho, lavando a calçada e olhando para o tempo, e eu vendo aquela água indo embora, sabe? Mas me revolto, porque realmente é um desperdício. Né? É um desperdício. Eu não digo que não tem que ter higiene, claro, mas uma calçada, você varrendo e bem varrida, ela vai estar limpa. Nós não podemos deixar de lembrar que você precisa, sim, cuidar da higiene do seu corpo, higiene da sua casa. Isso daí faz parte da sua saúde. É lógico que não pode ser uma desculpa. A economia de água não pode ser uma desculpa para você deixar de tomar banho, deixar de cuidar da sua casa, porque isso vai reverter prejudicando a sua saúde mesmo. Com certeza. Outra coisa que você falou, que também eu acho de suma importância, essa orientação que vocês passam, é sobre o lixo, que também é outra coisa que revolta a gente andar pela cidade ou pelos bairros e de repente ver um terreno vazio, terreno ali que não tem uma casa, mas tem pessoas que passam, e as pessoas, para desocuparem a sua casa, quer dizer, pensa só em si, jogam lixo no terreno do outro, jogam lixo na rua, jogam lixo na estrada. Então, essa conscientização, eu acho que realmente tem que ser dada já para a criança nas escolas. Na verdade, a Secretaria de Educação, ela desenvolveu um projeto, era chamado SOS Planeta Terra, antes que a vida vire um lixo. Foi um projeto muito grande, envolvendo todas as escolas, que era trabalhar justamente a questão do lixo. Porque as pessoas, elas jogam lixo em qualquer lugar. Elas jogam na margem do córrego, na margem do rio, ou até mesmo dentro. Então, nós fizemos sim um trabalho. Eu realizei várias palestras na Escola Aparecida Naif,
essa semana, nós realizamos vários cursos, palestras, alertando sobre isso, que isso prejudica a comunidade, prejudica quem mora próximo àquele córrego que tem mau cheiro, uma grande quantidade de lixo. Visualmente, isso é complicado. Esteticamente, para aquele bairro, é complicado. E prejudicial à saúde também. Com certeza. Elka, o programa está acabando. Olha, é tanta coisa que a gente tem que falar, né? Que tem que informar, mas eu também deixo o convite a você, o dia que você tiver alguma informação importante, o Ângelo e você está de portas abertas. Obrigada. Muito obrigada por sua presença aqui. Obrigada. Gente, o programa está acabando, mas eu quero fazer um sorteio. Hoje tem sorteio no Ângelo e você. Olha aqui, a escritora Maristel Dias dos Santos me enviou 3 livros. O Diário de Alice, Contos e Poesias. Olha, que livro lindo, né? Então, nós vamos sortear para as 3 primeiras telespectadoras que ligarem para a TV Leme. Eles vão anotar o nome e a gente vai sortear. É lançamento, Ana? Então, olha, lançamento do livro O Diário de Alice, de Maristel Dias dos Santos, Contos e Poesias. Eu quero ler esse livro, hein, Maristel? Deve ser lindo. A Maristel escreve cada poesia e cada conto maravilhoso. Ó, um beijo pra você, viu, Maristel? Muito obrigada aí pelo carinho e por esse livro que você enviou aqui pra gente dar para as nossas telespectadoras. Ligue pra cá, 3554-3660 e as 3 primeiras ganharão esse livro, O Diário de Alice, lançamento, né, da Maristel Dias dos Santos. Tô indo embora. Eu quero agradecer, né, a Casa e Quintal por esse estúdio maravilhoso, a Floricultura Helena, que mandou, olha que arranjo mais lindo que a Helena mandou pra gente. Olha isso aqui, lindo, lindo, lindo. Pra Rosíris, que deu um trato no cabelo, na maquiagem, e as meninas lá, a Paulinha, a Juliana, e ai, meu Deus, eu esqueci o nome, olha como tá a minha cabeça. Esqueci o nome da outra, tão linda. As 3 meninas lindas que trabalham lá com a Rosíris e que me ajudaram a vestir e o visual. Também ao Centro de Pinturas, a todo mundo que ajudou a gente aqui, ao Emerson, a Decorações Leme. Gente, ó, um beijo no coração de cada um. Tchau, produtora. Tchau, tô indo embora, viu? Tchau, Vinícius. Tchau, Rô. Tchau, Marquinho. Até a semana que vem, se Deus quiser. Você tem um compromisso com a TV Leme e com o Ângelo e você. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até lá. Ó, mais um beijo pra você. Tchau, fui. Não quero mais palavras, já cansei de ouvir suas mentiras. Já não há mais nada pra se dizer. Seu amor é tudo que eu queria. Não me diga nada, quem está sofrendo aqui sou eu. Quero ter de volta as nossas vidas. Encerrando o programa, sim, comprometido, vem aí Pearl Jam e vem aí também Pennywise, né? Pennywise só para começar o nosso bloco. Bom, eu espero que você em 2003, né, nosso primeiro programa, tal, tenha muita paz, muita saúde, muita harmonia, muito espírito em família, né? E também que você realize todos os seus sonhos, seus objetivos, mas não se esqueça de correr atrás, porque nada cai do céu e nada é esse paraíso todo, essa praia linda, maravilhosa, esse finzinho de tarde. Bom, eu espero que você consiga tudo o que você deseja, são os meus sinceros votos, tá certo? Um abraço para toda a galera que assiste a TV Leme, a todo o pessoal que curte, né, assim, uma boa música, um bom videoclipe e também, né, que gosta aqui de quem lhes diz, de quem lhes fala, tá certo? Bom, vamos agora direto pro videoclipe, daqui a pouco a gente continua